Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Como já é de praxe, domingo, vamos falar a respeito das ações para ficar de olho essa semana, trazendo os destaques da última semana e também as ações que podem ter uma variação positiva ou negativa diferenciada aí nos próximos pregões. Começando aqui pelos destaques de alta e de baixa, Ibovespa terminou a semana com uma boa alta, 3,09% a 104 mil, quase 104.100 pontos. No ano, o índice acumulando uma alta de 18,44%. Destaques de alta e de baixa, Bradespar e Vale, tá, pessoal? Lembrando que a Bradespar é a holding que tem ações da Vale, possibilidade aí de aumento dos royalties, né, para mineração no Brasil. Vou comentar daqui um pouquinho a respeito. Pão de Açúcar, que havia sido destaque de alta na semana passada, caiu 2,62 na última semana. Ultrapar, né, mais dados fracos operacionais de venda de combustíveis, baixa de 2,44%, e CVC com baixa de 2,27%. Via Varejo, né, pessoal, destaque aí com alta de 25,25%. Para quem não viu, eu fiz um vídeo essa semana falando a respeito da Via Varejo. Gol, 23,93%, e Azul, né, as duas do setor de aviação, com alta de 11,92%. Vou comentar um pouquinho a respeito delas depois. E Brasil Foods com alta de 15,85%, e JBSS3, né, Friboi, com alta de 14,47%. As duas ações aí impulsionadas, né, em função de uma expectativa positiva de preços por causa da peste suína africana na China. E muita gente tem pedido também, pessoal, para a gente falar de empresas fora do Ibovespa, porque normalmente a gente só traz esses destaques do Ibovespa. Então, a partir dessa semana, eu vou trazer sempre 3 destaques de ações fora do Ibov, começando pela Springs, né, setor têxtil, uma empresa, dá para ser considerada aí uma microcap, ela tem uma capitalização de mercado em torno aí de 650 milhões, tem múltiplos bem atrativos, né? Nós tivemos também outras empresas do setor têxtil com alta boa, subiu 41,55%, Banco Inter subiu 27,86%, muita gente perguntando, eu só comentei na última semana em relação à questão do desdobramento das ações do Banco Inter, tem agora a possibilidade de conversão para as ações Unity. Eu pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações, né? Lembrando que todas as informações aqui que eu passo são trazidas pelo nosso setor de análise, e eles ficaram com algumas dúvidas em relação a essa questão da migração para as ações Unity. Então já na segunda-feira o pessoal vai conversar com relação com investidores do Banco Inter, né? Possivelmente, se a gente não trouxer na segunda, na próxima terça a gente já traz um vídeo falando a respeito. E Login, que eu tinha comentado também no vídeo da Via Varejo, que é um ativo que nós temos também uma recomendação aí de médio prazo, que já está rendendo na casa dos 50%. Se não me falha a memória, acho que a operação foi iniciada em abril. Destaques: pagamentos de provento Locamérica, dia 8/7 vai pagar proventos, dia 11 Camil, e ficando ex-proventos, né, tanto juros sobre capital próprio e dividendos, dia 8 Santander e OSP, dia 11 Cirela. Vou deixar sempre aqui nos comentários o vídeo falando a respeito de proventos, para quem quer entender como é que funciona dividendos, juros sobre capital próprio e os outros proventos. Relatório Focus do Banco Central, mais baixas, né, pessoal? Só o câmbio aqui permaneceu com o mercado esperando, fecha a 13,80 durante esse ano. IPCA, expectativa segue em queda de 3,82% para 3,8% para esse ano. O PIB, 18ª semana consecutiva de baixa na expectativa do crescimento da economia brasileira, agora 0,85%. E a taxa Selic, que a expectativa caiu de 6,5% para 5,75% e de 5,75% para 5,50% esse ano, que é aquilo que a gente já vem falando, né? Inflação baixa, com crescimento baixo, tendo ainda a possibilidade de passar as reformas, a taxa de juros aí deve permanecer baixa durante um bom tempo. Falando do cenário mais de economia e política, sem grandes novidades nas negociações dos Estados Unidos e China, nós tivemos na última sexta-feira os dados do mercado de trabalho americano que vieram muito forte. O número de postos de trabalho criado foi 224 mil,
bem acima do esperado. Se isso é positivo para a economia americana, sempre abre aquelas dúvidas, né, em relação à questão do Fed continuar, do Fed voltar aí a baixar juros, tá? Então, as ações até tiveram baixa na última sexta-feira nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi aprovada a reforma da Previdência na Comissão Especial, e segundo o Rodrigo Maia, né, já prevê o início da votação na próxima terça-feira, e ainda, segundo ele, a aprovação com boa margem. Então, se a gente já tiver isso aqui na próxima, durante essa semana aí, cenário bastante positivo. Lembrando, né, que na próxima terça-feira é feriado aqui no Brasil, né, em função do feriado de São Paulo. Segunda-feira, pregão normal. Quarta-feira, pregão normal também. O relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira de São Paulo, do PSDB de São Paulo, deixou claro, né, que tendo o aumento aí da contribuição social sobre o lucro líquido, vai ser só para bancos médios e grandes bancos. Dessa forma, seguradoras, corretoras, bolsas, né, como é o caso da B3, fintechs e cooperativas de crédito não terão aumento do imposto. Saiu também uma reportagem bem interessante, pessoal, do Frederico Trajano no jornal Valor Econômico, tecendo alguns comentários a respeito da Netshoes. Ele comentou que a expectativa é que a operação deixe de gerar prejuízo em aproximadamente 1 ano e meio. Isso deve acontecer pela combinação de redução com despesas. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente pega a receita total, as despesas representam 30% da Netshoes e 21% da Magazine Luiza. Isso que a Magazine Luiza tem loja física e a Netshoes não tem. E ainda eles vão fazer um aporte de mais de 200 milhões de reais na Netshoes para quitar 100% da dívida bancária da empresa. Já a integração dos sistemas deve ocorrer ao longo de 2020, e também ele comentou a respeito da possibilidade de aberturas de lojas físicas da Netshoes, que não é descartada, mas ainda não se tem certeza. Lembrando, né, que com as lojas do próprio Magazine Luiza é possível com que as pessoas façam compra na internet e retirem nas lojas. A Raizen, né, para quem não conhece, é controlada pela Cosan e é uma joint venture entre a Cosan e a Shell aqui no Brasil. Deve entrar na disputa pelas refinarias da Petrobras. Quem trouxe a informação foi o jornal Estado de São Paulo. A informação foi negada pela empresa, mas a gente espera assim que ela possa entrar na disputa por essas refinarias da Petrobras. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Já a VEG, pessoal, para quem é acionista da VEG, né, e tem lá, e faz parte do mailing, toda semana vem uma novidade bacana em relação à VEG. Essa semana foram fechados mais contratos. Na verdade, foram dois contratos para fornecer motores elétricos e inversores de frequência para uma refinaria em Oman, que fica no Oriente Médio, né? Quem trouxe as informações foi o jornal Valor Econômico. Por razões contratuais, a companhia não divulgou valores, mas da parte de óleo e gás foi o maior contrato fechado da VEG aí nos últimos 3 anos. Já a Petrobras, pessoal, trouxe mais informações a respeito da oferta da BR Distribuidora e também da venda da Liquigás. Em relação à oferta da BR Distribuidora, o preço da oferta vai ser R$ 23,60. A empresa pode botar no bolso, a Petrobras pode botar no bolso até 6,8 bilhões de reais, né? Lembrando que para quem quiser participar da oferta, os períodos de reserva vão ser do dia 10 de julho até o dia 22 de julho. Foi informado também que a Petrobras já tem pelo menos quatro interessados aí para comprar a Liquigás. Lembrando que a Liquigás é a segunda maior distribuidora de gás no país, e entre os interessados nós temos a GP Investimentos, temos a Advent, Mubadala e também a Itaúsa, que a gente já via comentando. Já a Uzi Minas teve o seu rating elevado pela Moody's de B1 para BBA3 com perspectiva estável, né? A Moody's comentou aí em relação à questão do melhor perfil de liquidez e também do endividamento da Uzi Minas, que vem caindo nos últimos anos. A Vale, né, pessoal, foi, como a gente viu, um dos destaques de baixa essa semana, tanto a Vale quanto a Bradespar, já que no relatório da CPI de Brumadinho foi sugerida a criação de um imposto
especial de participação de até 40% para as grandes mineradoras, né, incluindo a Vale e também a CSN. Não é esperado, né, pessoal, um valor de 40% que praticamente inviabilizaria o setor, mas isso parece tinha aquela propaganda que eu acho que era da escola, né, de colocar o bode na sala, e apesar de ainda não ter prazo, isso nem deve ser discutido esse ano, talvez nem no ano que vem, abre uma possibilidade aí futura para aumento dos royalties, que hoje são na casa aí hoje são 3,5% sobre a receita das mineradoras. Tá? O Bradesco fez até um cálculo que para o aumento de 1% nos royalties, o EBITDA da Vale seria impactado negativamente em 1,5%, e o EBITDA da CSN em torno de 0,5%, lembrando que a CSN é dona da Casa de Pedra, que é uma das maiores minas de minério de ferro aí do Brasil. Ambev, né, eu tinha feito um vídeo da Ambev, eu acho que faz uns 5, 6 meses atrás, falando a respeito da questão da controladora, né, do endividamento da controladora, que trazia uma pressão muito grande aí na Ambev, e que existia a possibilidade de abertura de capital da controladora na Ásia, que foi confirmada, né, e a Ambev deve fazer a sua oferta podendo levantar um valor em torno aí de 10 bilhões de dólares. Tá? Isso reduz o endividamento, é possível até que a empresa faça novas aquisições na Ásia, e como eu falei, deixa a Ambev aqui no Brasil bem menos pressionada, lembrando que a Ambev é uma das empresas que tem uma situação de caixa mais confortável na bolsa. Já a Azul e Gol tiveram um forte aumento do tráfego de passageiros, também acaba impactando essa questão da Avianca, né? Foram 2 destaques que a gente viu ali de alta essa semana. A Azul teve um aumento de 21,3% no tráfego de passageiros no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, e só em junho a alta foi de 21,6%, chegando a uma taxa de ocupação de 84,1% no segundo trimestre, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Já na Gol, o tráfego de passageiros subiu 14,4% em junho, e a demanda por voos internacionais subiu 116%, e por voos nacionais 6,5%. Já em relação ao IRB Brasil, pessoal, Instituto de Resseguros do Brasil, IRB3, o Bradesco e Itaú podem aproveitar, isso saiu uma reportagem no Valor Econômico, podem aproveitar a oferta que a União, né, e o Banco do Brasil querem fazer para sair, para vender as ações, e o Itaú e o Bradesco também vender suas ações no mercado. Tá? Eles já informaram que não têm interesse em aumentar a participação na resseguradora, eles têm o direito, né, de comprar a participação caso alguma dessas empresas que tem a participação maior queira sair do controle. Só que o que acontece? Tem uma lei, né, que exige que o IRB tenha controle definido. E a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, já deu como sugestão para o Itaú e para o Bradesco ficarem com o controle da empresa, e os bancos falaram que não tem interesse. Então a gente tem um impasse, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí nas próximas semanas. Lembrando que o Bradesco Seguros tem participação de mais de 15%, em torno de 15,2% no IRB, e Itaú Seguros 11,1%. Claro que eles podem querer aproveitar, né, a forte alta dos ativos. Se a gente pegar nos últimos 18 meses, aí, as ações do IRB subiram mais de 200%. Podem ser que eles queiram aproveitar também para vender agora nesse momento de alta, saindo mais informações aí, a gente passa para vocês. E para finalizar, pessoal, a Copel, que eu já falei várias vezes aqui a respeito dela, né, tinha comentado já desde o início do ano passado que para mim, né, como investidor, junto com a CEMIG, eram as 2 empresas mais baratas aí do setor elétrico, foi eleita a melhor distribuidora de energia pelo 7º ano consecutivo, e nos últimos 9 anos a Copel foi eleita a melhor distribuidora de energia em 7 anos. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Desejo uma ótima semana a todos, e como sempre, vou deixar aqui o site da Capitalismo para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa empresa. Nós temos produtos de recomendações de renda fixa. O Top Fundos de Investimento são recomendações de fundos de renda fixa, fundos imobiliários, fundos multimercados. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo.
para quem quer montar uma carteira de ações. Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, Top Fundos e Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também. Todos os meses a gente traz um relatório com uma abordagem fundamentalista. Eu já pedi para o pessoal incluir esse relatório aqui falando do Hedge Top 3, né, que é um fundo imobiliário, fundo muito bacana, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando a respeito dele, né? Para quem quiser baixar é só colocar o nome, o e-mail e o telefone. Para quem quiser colocar o telefone, vai fazer parte da nossa lista de distribuição do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo aqui com a equipe da Capitalizo. Tá certo, pessoal? Uma ótima semana a todos e até mais.